Tu já teve aquela ideia que parecia perfeita, clara, bonita, resolvida, só que ainda na tua cabeça. Aí tu começa a executar, e em algum momento, entre o primeiro rascunho e a 10ª revisão, tu olha pra tela e pensa o que aconteceu com aquela ideia que eu tinha. No Desalinha de hoje, a gente vai falar sobre esse choque entre o que a gente imagina e o que realmente aparece quando a gente começa a fazer. Eu sou a Cris. Eu sou a Dani. Esse é o Desalinha, um podcast para quem já teve uma ideia incrível na cabeça e ficou olhando para a tela perguntando onde ela foi parar. Então, se tu ainda não segue o canal no YouTube ou o perfil no Spotify, no Instagram, no TikTok, estamos em todos os arrobas como Desalinha Podcast. Segue lá, deixa o like, dá nota no Spotify, deixa um comentáriozinho, qualquer coisinha, a gente vai ficar muito feliz. Então vamos começar. Vamos começar falando que a ideia perfeita só existe na cabeça ou enquanto o papel está em branco, né? Que o papel aceita tudo, nossa cabeça mais ainda. Eu acho que a gente estava falando aqui, daí eu vou trazer a minha Teu exemplo. meu exemplo mais recente, que eu tô fazendo um curso de cinema, e daí eu tava criando um roteiro para um filme, e ele era perfeito, tava pronto, eu amava ele. Para mim era a história que eu queria contar, até que veio um corte da produção e eu tive que mudar tudo, porque o personagem principal que eu queria utilizar, eu não ia poder usar, que era uma criança e ia tornar a produção muito custosa e difícil. Só que eu acho que aqui também é algo que eu vivenciei recentemente com isso e que eu acho que é uma parte importante do processo de criação, que é a gente recebe o retorno de que tá, precisa mudar. E o quanto, para mim, pelo menos, esse mudar é muito difícil. Porque a minha ideia inicial, ela era perfeita. Olha ela aqui dentro dessa redoma de vidro. Ela era maravilhosa. Como é que eu sigo criando daqui? Eu tenho que criar uma história nova, desconsiderar tudo que eu já sei sobre esses personagens, porque agora tem que ser outra história, mas eu já tô enviesada, eu já tô contaminada pela outra história que eu criei. Então, não só é difícil a ideia quando vai pro mundo real, tu recebe o retorno de não vai ser assim, mas também, tá, agora cria de novo e tu tem que desconsiderar tudo que tu já criou, ou às vezes nem tudo, mas o quanto, muitas vezes, pra mim, pelo menos, eu fico presa na ideia. Sim, não, e parece que nada vai ser tão bom quanto aquela ideia que tu já tá desgraçada. Já tá fadada ao fracasso no momento que o negócio acontece. Porque tu sempre vai ficar, ele é bom, mas a ideia mas inicial, aquela primeira, aquela ideia era a perfeita, entendeu? E eu tô assim, eu tô com esse sentimento, entendeu? Vou apresentar o meu roteiro? Vou apresentar. Mas o roteiro inicial, ele com certeza... E assim, colocando no mundo, eu não sei se seria. Mas na tua cabeça. Na minha cabeça ele é, assim. Então, o quanto... Mas não só nisso, nesse caso, sempre que eu tenho que... O fazer é 1000 vezes mais fácil do que ter que refazer. Eu sempre fico muito irritada na parte de refazer. Eu sempre, pra mim, é algo que custa bastante aceita psicologicamente o tenho que refazer. Por quê? Tava perfeito, entendeu? Modéstia 100%. Modéstia 100%. E pra ti, como é que é esse processo? Não, eu fico mais presa nesse negócio de... Eu demoro um pouquinho pra aceitar que não vai ficar tão legal quanto estava na minha cabeça. Mas tô falando agora, eu pensei, é uma coisa muito assim de como é difícil, muito mais difícil para quem pensa, tem ideia, e para quem também tem que executar essa mesma ideia. Porque às vezes tem muitas pessoas que elas só pensam, mas elas não executam. Sim, sim. E tu fazer as duas coisas é muito frustrante, porque talvez para quem pense também, porque quem nunca vai ficar do jeito que a pessoa pensou. E só que daí tu pensando, tu já elaborou tudo na tua cabeça e tu vai lá executar e tu vê que não vai ficar daquele jeito. Dá uma deprê, assim, fica, putz, não era isso que eu queria. Talvez é o que eu consigo entregar no momento,
Pode ser, é o que eu consigo entregar, mas não era isso, tipo assim, não é esse espetáculo que tava na minha cabeça. Sim, e na minha essa cabeça ele era muito ideia legal. grandiosa. Então, é muito ter que... Essa coisa da ideia, ter que lidar com a frustração de que não vai ficar tão bom. Claro, muitas vezes fica melhor. Melhor, exatamente. Tem Era isso esse que eu ia lado falar. positivo, mas muitas outras vezes também não vai ficar nem perto do que tu tinha pensado, e automaticamente já vem aquela cobrança, mas se eu tivesse feito daquele outro jeito. Só que também é uma coisa que tem que bater com a realidade que tu tem. Porque às vezes, no momento que tu começa, por exemplo, um vídeo, eu pensei num roteiro do vídeo, vou fazer esse reels assim, assim, assado. No momento que eu começo a editar, filmei, no momento que eu começo a editar, tu vê que não é viável. Sim. Aquilo que tu queria, tu ia demorar, sei lá, 1 semana, 3 dias pra conseguir editar. Aquele vídeo que é um vídeo de 1 minuto que tu precisa ali pra, sabe, fazer. Não tem essa necessidade, não demanda tudo isso. Não é porque tu pensou desse jeito que ele tem que ficar daquele jeito. Mas eu acho que é lidar constantemente com essa frustração e entender que nem sempre vai ficar tão bom na realidade quanto era, né? E eu acho que, agora que tu falou, eu acho que o maior, assim, bater assim na realidade, assim, você teve a ideia, mas agora vamos... Choque de realidade quase sempre é em relação, muitas vezes, a tempo. Mas tu não tem tempo viável, entendeu? Tu não tem tempo... tu podia fazer, só que daí tu vai ficar meses aqui fazendo isso? Tu não tem meses. Então, acho que esse é um dos... Acho que é o primeiro que entra, assim, pra cortar a ideia que tu tava tendo. E eu acho que é um dos que mais determina, assim, não vai dar. Né? Então, por mais que tu tivesse uma ideia incrível e ela podia realmente se tornar incrível, só que tu não tem 1, 2, 3 meses para desenvolver ela, então vai ficar o que ficou, não, né? E a ideia na tua cabeça, ela não tem problemas, né? Nenhum. Os problemas, eles só vão surgindo de fato quando tu coloca em ação o que tu tá fazendo, porque até então na tua cabeça tá lindo, maravilhoso, vai dar tudo certo, vai ser tudo perfeito, e quando daí tu começa a trazer pro mundo real, daí tu, não, peraí, não é bem assim que a banda Mas ao mesmo tempo que tem esse lado que muitas vezes vai cortar ideias, vai ser um pouco frustrante, às vezes essas limitações também vão te trazer novas visões sobre a tua ideia e que tu vai poder ver, nossa, mas então ela nem era tão perfeita assim, olha só, olhando para isso. Então eu acho que esse momento que tu joga a ideia para a realidade, eu acho que é uma balança assim de pode pesar um pouco mais pro lado de, entrou prazo, entrou um monte de coisa e no final não ficou como tu queria, ou uma hora pode ir para esse lugar de, nossa, ficou bem melhor do que eu tinha imaginado. Só que a partir do momento que tu joga pro real, tu não sabe para que lado a gente vai, entendeu? Jogou pro real, que é muito também uma coisa que eu acho que eu falei em um dos outros episódios, que é, às vezes eu sinto falta de criar com mais pessoas. Mas também a gente termina nesse lugar, de às vezes, nossa, por que eu abri a minha ideia para essas pessoas? Porque a pessoa não vai concordar com a tua ideia, vai querer colocar várias outras coisas que não tinham nem passado pela tua cabeça e pensar, não, mas e que às vezes nem faz sentido o que tu tava pensando. Vai contaminar completamente o que eu tinha pensado, que eu tinha elaborado, e tu fica assim, não quero. Sai, não quero mais que tu participe. Sai daqui. Mas ao mesmo tempo, pode vir ideias de pessoas que tu vai ficar, não tinha passado pela minha cabeça, tipo aquilo que tu trouxe um desalinhamento, que era o site, aquele setlist. O setlist. E daí, gente, isso nunca nem passou pela minha cabeça fazer um site assim, sabe? Então, às vezes pode, né? Mas a partir do momento que tu joga pro mundo, tu nunca sabe para que lado a gente vai. Sim, onde que vai terminar aquela ideia. E eu vejo, esses tempos até tava uma trendzinha dos rios, que era no Rio, no TikTok, não sei, em algum lugar, que era o pessoal assim, vamos ver qual vídeo a plataforma, enfim, entrega mais. Se é o vídeo que eu fiquei 6 horas editando, ou se é esse vídeo aqui de eu fazendo, sei lá, qualquer coisa, abrindo uma bala, enfim, comendo. Eu vi isso. E escreveu só uma coisa em cima. Então, e de fato tem isso, que muitas vezes eu fico lá horas editando um vídeo fazendo, esse vídeo aqui não, esse vídeo aqui vai estar, vai arrasar.
3 visualizações. Daí o outro vídeo que eu pensei assim, olha só, isso aqui é engraçado, daí eu postei um monte, sabe? Então, é constantemente lidar com a execução de ideias, tá em constante frustração com os resultados, porque é sempre uma surpresa, é sempre uma caixinha de surpresa, tu nunca sabe, assim, principalmente com rede social, tu nunca sabe o que vai dar certo, o que não vai dar certo, e claro, tem algumas coisas ali que tu consegue ter um direcional ou não, mas não tem receita de bolo para criação de conteúdo. Tem alguns artifícios ali que te ajudam, os ganchos, alguma coisa assim, uma chamada de atenção, mas não tem... Sim, não tem receita pronta. Então, é uma frustração. Criação de conteúdo é uma frustração constante. Mas eu acho que também, sabe aquela coisa de, tu tem uma ideia, e daí tu quer fazer essa ideia, gera o... Como é que é o nome? Que falam, gera o... O tchan. Não, o produto de menor valor para testar essa ideia, e daí tu pega, e daí se não funcionou, então não funciona, gera um produto de menor valor e testa ela de novo, de testar rápido, sabe, sistema de testar rápido? Eu acho que as redes sociais, só que daí é isso, as redes sociais eu acho que elas giram muito em torno desse lugar, então tu consegue testar rápido. Só que como tu testa muita coisa, e tu tá ali, tu tá meio que um eterno testar, assim, é uma frustração gigantesca, né, assim, acho que não existe lugar que tu vai estar mais lidando com a frustração, assim, não rolou. E às vezes tu achava... Por exemplo, o meu post, o que eu achei muito aleatório, meu post no TikTok, que mais deu visualização, foi um carrossel. O que não é a plataforma pra isso. Tipo, eu só fiz pro Instagram e quer saber? Eu vou postar aqui porque essa porcaria tá feita. Foi o meu post com mais visualização e que mais me trouxe seguidor no TikTok. Foi um carrossel. Então, assim, vai contra o que a plataforma, todo mundo que tu entrar ali no TikTok vai dizer, fazer vídeo. Faça vídeo, não sei o que, blá, 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 blá. Ninguém tá ali dizendo, faça carrossel. No Instagram tem um monte de gente dizendo, faça carrossel. E o carrossel não foi bem no Instagram. E ele foi super bem no TikTok. Então, o quanto é um lugar muito... Tu nunca vai saber, sabe? Não, e até porque, tipo, as pessoas estão sempre trocando a forma como elas consomem conteúdo dentro das plataformas. Tanto que o Instagram tá sempre... Eu ia dizer, o Instagram tá sempre se movimentando, mas o Instagram tá mais copiando o TikTok do que qualquer coisa. Cada vez mais. Vem aí a nova atualização. O TikTok tá sempre se movimentando e constantemente o Instagram vai correndo atrás. Então, que nem quando o Instagram ali começou, era só foto. Sim. E eu me lembro, logo nos primeiros anos ali que o Instagram... Sei lá, eu acho que eu fiz o Instagram em 2014, eu acho, não lembro, por aí. E eu me lembro que logo uns 2 anos depois... Eu não sei nem que ano começou isso. Não sei que ano, eu acho que eu comecei em 2014, se eu não me engano, eu comecei em 2014. Ou 2013, por aí. Não. Sim. Foi? Sim. Acho que foi, tá. E tu também? Eu me lembro. Tu também, tu tava lá. E... me lembrei que eu ia dizer. E, enfim, ali nos meados de 2015, 16, talvez, por aí. Ou, não, talvez até um pouquinho antes. Eu me lembro de ver em algum lugar que alguém chegou e falou assim, não, porque agora a rede social, que antes de ter TikTok e vídeo em Reels, né? Nos próximos anos as pessoas vão mudar o formato de conteúdo, a forma de consumir conteúdo, e vão começar a consumir muito mais vídeo do que foto. Tá. Antes de ser como é agora. Né? E eu me lembro que na época eu fiquei assim, nada a ver. Nada a ver, tipo, não tem nada a ver, isso aí até parece. Até porque tinha aqueles aplicativos que eram uns videozinhos bem curtos, assim, que eram umas repetições, né? Mas que nunca vingou muito. Assim. Eu acho que tava recém começando ali, vindo pra nós aquela fase do Snapchat. E eram, querendo, tipo, as câmeras eram piores do que são agora, então era sempre uns vídeos meio feios, assim, meio pixelado e coisa. E as plataformas, elas não tinham essa estrutura para vídeo. Então, tu passava o vídeo, cortava o vídeo, não sei o que, sempre dava um BO com o vídeo.
Então, eu lembro quando a pessoa falou isso, ai, daqui a pouco a gente vai consumir muito mais vídeo que foto, tipo assim, não. Não parece. É. Cá Então, estamos. daqui a pouco, sei lá, os carrosséis vão começar a bombar no TikTok, entendeu? O bagulho tá sempre mudando, mudando, né? tá sempre em movimento. Não tem, por isso que voltamos a falar que odiamos cagadores de regras. Odiamos cagadores de regras. Vai ser o mantra desse podcast. Odiamos cagadores de regras. Tipo assim, a regra que não há regras, entendeu? Daqui a pouco vai, sei lá, vai começar a fazer vários carrosséis. Vai ser a nova tendência da plataforma, entendeu? Nada impede disso acontecer. Se for uma coisa que as pessoas vão ter, sei lá, vão começar a querer consumir mais aquilo ali. Que nem esses tempos eu vi também, que no Instagram eles colocam muito mais ênfase em reels e coisa do que em carrosséis. Só que desde o ano passado tá uma alta do carrossel de novo. Então, assim... Sim, não tem tá sempre mudando. Mas o quanto também que a gente falou, né, que o quanto esse processo, e é por isso, tu tá testando muito rápido, tá jogando a ideia muito rápido pro mundo, em um curto espaço de tempo, provavelmente, e assim, a única coisa que tu pode ter certeza é que a frustração vem, tu tá testando muito rápido, qualquer pessoa que tá testando muito rápido, e jogando a ideia pro mundo, e às vezes essa ideia, esses tempos eu li um livro que falava sobre isso, que a ideia, ela precisa de tempo, às vezes, para ela se tornar uma grande ideia. Ela precisa de tempo. E, assim, nas redes sociais não existe isso. Não tem. Então, com certeza, essa ideia, ela está sendo jogada antes do tempo. Na sociedade hoje que a gente vive, que é de hiperprodutividade, ninguém está tendo tempo de desenvolver uma ideia. Tem gente que nem está tentando, sabe? Então, eu acho que os cagadores de regra, eles fazem um serviço também nisso de... eles criam uma regra, aí tu acha que tu fazendo vai funcionar, aí tu vai lá e não funciona, e daí, na verdade, tu só testou e não funcionou. Mas não, mas o cara disse que não ia funcionar, deve ser eu o problema, sabe? Então, o quanto é um lugar que é cheio de frustração, porque sim, estamos testando ideias e é isso que vai acontecer, qualquer ideia que tu joga pra realidade, inicialmente ela é bem cheia de frustração, ou de dúvidas também. Muitas vezes eu vou começar um trabalho e eu fico, será que eu consigo fazer isso aqui? Por que eu peguei esse trabalho? Cristine, tu tava maluca quando pegou isso aqui, entendeu? E daí depois tu desenvolve, daí tu tem tempo de trabalhar a ideia. A ideia vai amadurecendo. E daí ela chega no final e tu fica, nossa, fui eu que fiz isso, entendeu? Mas lá no início era só surto, frustração, né? O processo criativo faz parte disso. Me lembrei de uma coisa agora. Que final do ano passado eu tinha feito pro Comida Provada um videozinho da Ninho. Que era uma publi pra Ninho. Sorvete. Isso, do sorvete. Muito bom. E eu recebi o briefing ali, coisa, e era uma publi pra falar do Ninho adulto. E só que eu li aquilo ali, tá, e tinha que comprar o produto e tal, fazer os negócios. E eu apaguei que era Ninho adulto na minha cabeça. Eu fiquei com Ninho na minha cabeça. É Ninho. Então, até porque ninguém tá muito acostumado, né, com Ninho adulto. E beleza, daí eu fui no mercado. Não, acho que o William tinha do mercado, eu pedi pra ele me trazer o Ninho. Daí fiz, e eu ia fazer, eu acho que eu ia fazer em 2 dias separados. Ia gravar uma parte num dia, ia terminar no outro dia. E eu fiz ali a primeira gravação, coloquei o Ninho no fundo e tal, não sei o que, eu fiz os negócios. E daí veio alguém soprou no meu ouvido assim, olha o briefing. Leu o briefing de novo. Só meu cabelo. E daí, por algum motivo, eu fui rever o briefing e tava lá Ninho adulto. E eu fiz todas as imagens com o Ninho normal no fundo. E daí eu já fiquei assim, agora o vídeo não vai dar, vai ficar uma porcaria. Sim. Vai dar tudo errado, não sei o que, eu vou ter que fazer de novo, não vai ficar muito bom. Daí fui lá, peguei o Ninho certo, fiz tudo, e daí deu tudo certo no final. Mas deu aquela coisa assim, de, não acredito que... Tipo assim, tudo que eu já tinha conseguido, o takezinho tava do jeito pronta, que eu queria, eu tinha que fazer tudo de novo. E tu já faz meio rançola. E totalmente por boca abertíssima, que eu não tinha lido ali com a Ninho adulta. Mas daí depois no final deu tudo certo, o vídeo ficou tudo certinho, coisa ficou até melhor do que o primeiro que eu tinha feito. Mas é isso, é lidar com a frustração. É que é muito difícil. Não é nem um pouco fácil lidar com a frustração.
Mas assim, se tu é uma pessoa que tá testando coisas, tá criando, ou qualquer coisa semelhante, é assim, tu vai passar a vida de mão dada com aquilo ali. E, então, assim, não vou aqui ser hipócrita e achar que, não, uma hora isso aí, não acho que seja possível da gente, não, eu não me frustro mais, sabe? Eu acho que isso não existe, eu acho que faz parte de sentimentos humanos e eu acredito que todo mundo deve ter. Assim como, eu sou uma pessoa que não tem segurança. Tem sim, porque todo mundo tem. Em algum lugar em tu algum vai lugar ter. tu tem, sabe? Então, faz parte. Então, entender que quando tu não viu o briefing, ou quando tiver que mudar um roteiro, a frustração, ela vai vir e ela vai vir que nem um tsunami, e ela vai te atropelar e vai aparecer na hora que, meu Deus, por que eu fiz isso? Não vai dar certo, porque eu não li o briefing, e agora como é que eu mudo esse roteiro? Ele já estava pronto? Eu já estava, não vou mais apresentar essa porcaria, não quero mais fazer, entendeu? Mas, continua ali, né? Espera o processo de frustração passar. Ele vai passar, ele leva às vezes um tempinho. Deixa ele ali, em banho-maria, deixa ele fazer o processo dele. E daí depois tu volta, aí tu acha a solução. Mas entender que essa parte não tá dando pra fugir, infelizmente. Adoraria poder fugir, né? Mas tem que encarar isso. Se tu tá botando as ideias pro mundo real, no mundo real, nem tudo dá para fazer. Nem tudo é como a gente quer. É que nem às vezes a gente pega um cliente que diz, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, blá, blá, blá. Aí tu vai perguntar, tá, então, e qual é o orçamento pra gente fazer? Não, eu quero gastar só R$500. Bom, então, boa sorte. Então não dá pra fazer. Tudo e dá pra fazer isso aqui, né? Claro que às vezes tu vai achar soluções e adaptar, né? Mas nem tudo dá pra gente ficar adaptando. Às vezes tu não tem tempo, ou não tem orçamento, às vezes não tem gente suficiente para fazer. Ou às vezes, eu queria fazer essa coloração igual a pessoa. Aí tá, e daí a pessoa, sei lá, usou um software específico de coloração e tu nunca nem soube mexer, sabe? Então, assim, eu quero gastar meu tempo. Teve uma época que eu vou aprender coloração. Tive esse surto. E daí eu abri muita gente usa o DaVinci Resolve. Aí eu olhei pra ele assim, não vou querer aprender não. Não vou querer gastar meu tempo agora não. E fechei e deixei lá. Vou usar o que eu tenho. Vou usar, o que eu tenho? Eu tenho as colorações do CapCut aqui, vou fazer o melhor que eu posso com isso aqui. Vai ficar lá a melhor coloração do mundo, ou como eu achei que ficaria? Não vai. Mas às vezes a gente faz o que é possível, né? E só toca a ficha, é o que tem para hoje. Tem que também aceitar as limitações que tu tem e seguir. Né? Criar é se frustrar. Criar é se frustrar. Mais do que qualquer coisa. Né? E até porque às vezes também tem isso. Às vezes tu não sabe, tu não tem o software, tu não sabe às vezes fazer. Acho que em algum episódio a gente falou disso, de que tem uma curva de aprendizado também. Às vezes tu tem uma ideia, olha a referência, mas tu ainda não tá lá, tu não consegue fazer. Então, às vezes vai servir essa frustração, o tu não saber fazer, vai ser pra tu aprender. Sim. Não, sempre agrega pra alguma coisa. Né? Então, acho que é isso. Peraí, um som. Então, aceitar que botar a ideia pra realidade é frustrante mesmo. É isso aí. Desalinhamentos da semana. Eu começo. O meu é um podcast. Que o nome é Uma Tupá no Tempo. O quê? Uma Tupá no tempo. É de uma historiadora. E ela vai falar, obviamente, sobre história. Só que ela vai trazer algumas coisas que são do contexto atual. E daí a gente pensa que, vamos supor, teve lá a discussão de meninos usam azul, meninas usam rosa. Será que é verdade? Vamos ver quando que na história a gente começou a falar, a determinar que meninos usam azul e meninas. E daí ela volta na história para, tipo, até tal ano isso não existia. Então, eu acho interessante, porque eu gosto muito da história, que é isso. Tudo é criação da humanidade. Então, quando é que a gente começou a achar que, né, sei lá, Jesus não existia até
determinado marco na história, né? Antes você tinha, né, os deuses mitológicos, blá, blá, blá. Então, quando é que a gente passou a acreditar nisso? Quando é que a gente inventou isso aqui? Então, quando é que a gente passou a acreditar que meninos usam, e daí ela volta. Então, vamos voltar na história, vamos determinar quando é que a gente... Ela fala, porque lá na Idade Média, todo mundo usava branco, porque eles precisavam de uma roupa simples, que pudesse ser lavada. Então, várias coisas ela contextualiza. Quando é que a gente começou a, né, realmente pensar que é assim, né? Quem pensa assim, né, começou a dizer que isso era uma verdade absoluta e que, não é uma verdade absoluta, 2, isso foi inventado quando que a gente começou a determinar que essa invenção é uma verdade para as pessoas. Então, eu gosto bastante do... E ela traz convidados também. Tem também sobre tipo, a skincare. Quando é que a gente começou a, né, ter produtos de beleza? Então, o que Maria Antonieta usava? O que era possível antigamente? Então, ela sempre vai trazendo esses contextos. Gosto bastante do podcast dela. A minha dica é completamente aleatória. Mas é um perfil que eu sigo no Instagram há muito, 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 muito tempo. Que o nome dele é @cheap, de barato. Cheap Nordic Houses. Então, são casas nórdicas baratas. E, enfim, é tipo um perfil, como se fosse um perfil imobiliário, que ele tem à venda as casas nórdicas ali. Então, e elas são baratas, né? Não. Pra nossa realidade, não. Pra alguém pode ser. Mas elas são muito bonitas. E eu tenho esse negócio que eu gosto muito do frio, eu gosto desse clima nórdico, do frio, madeira, aconchego, essas coisas assim. E eu tenho um rolê que eu adoro ver dentro da casa das pessoas, como é que é a disposição das salas. Então é a união de várias coisas, é a união de casinhas bonitinhas em lugares frios. E eu consigo ver também como é que é por dentro da casa, como é que é a disposição dos quartos. Olha essa lareira aqui no meio. Como é que as pessoas pensam nas casas? Exato, como é que. Daí tem ali a foto. Por que ela botou isso aqui? Por que esse quarto tá aqui? Que interessante. Olha só essa escada aqui. Enfim, eu gosto de. Não é nem pra ver assim, móveis, não, eu gosto da disposição das peças. Pra entender. E pra imaginar também o que eu faria. O que eu ia colocar aqui? Vocês querem. Então é um perfil pra curioso. É curioso. Então eu olho, daí tem a fotinho da casa. Sempre tem o preço da casa ali também. Que não é barato. Não é barato. Então tem a fotinho da casa, tem o preço da casa, daí tem a fotinho do quintal e coisa. E são só casas bonitas. Só casas uma bela bonitinhas curadoria. E todas rústicas. E eu sigo esse perfil. E ele continua. Mas tem muita casa para postar. É um guilty pleasure, assim. Eu vejo assim, olha que linda essa casa. Não sei o que. Daí, tá. Só pra ficar. É uma alegria no meu dia, assim. Ambientes bonitos. É a garantia de que tu vai ver ambientes bonitos. É uma grande curadoria. Então tá. Esse foi Zalinha. Aqui alinhar nem tudo, nem sempre é objetivo. E conta pra gente nos comentários como é que vocês têm lidado com a frustração e se tem alguma ideia que vocês estão com medo de começar a saber que... Colocar em prática e estão com medo de saber se durante o processo vai dar BO ou não, mas tenham em mente que faz parte e é isso aí, conta pra gente, depois deixa um comentário, pode ser em qualquer lugar, que daí depois a gente acha que a gente lê. Até o próximo episódio.